falar. Me chamo Eliane Mello, sou diretora da BRH Maranhão, Núcleo Imperatriz. E hoje estou trazendo uma das figuras mais icônicas que a gente tem dentro do RH Nacional, para vocês conhecerem um pouco mais, entenderem a linha de trabalho dela, mas já vou dar um spoiler. Ela fala muito sobre aprender se divertindo. Mas antes, queria reforçar que a gente está aqui no Comar, Congresso de Recursos Humanos, que a gente traz profissionais de alto nível para poder falar sobre tudo que acontece na nossa cena. Estamos falando sobre inteligência artificial, sobre como reduzir multas trabalhistas dentro da sua empresa, enfim. Muita coisa importante, muita coisa interessante está acontecendo aqui no Comar nesses dias. Mas, sem mais delongas, vou jogar a bola para ela agora e chamo com vocês, nesse momento, Mariana com Y. Obrigada, Eli! Seja muito bem-vinda. Obrigada, Espero que você esteja se divertindo. Já tô. Já Que entrei no bom. clima do Maranhão, já. Fico muito feliz, espero que você tenha a oportunidade de conhecer tambor de crioula, de comer um arroz de puxá, que Já é o que a comi. gente faz aqui. Ó, Maravilhoso. gente, Então já tá batizada. tô apaixonada Já já. tomou Guaraná Jesus? Já? Como assim? A gente chega já querendo tomar ele, gente. Tá mais do que no Maranhão. E a Mariana vai se apresentar agora para vocês, gente, falar um pouquinho do trabalho dela agora e depois eu entro com algumas perguntas aqui. Vamos lá, Mari, se apresenta pra gente. Bora! O que faz, onde vive, o que come Mariana com Y? Bom, Eli, eu sou uma pessoa que fui uma criança extremamente tímida. É engraçado que na minha trajetória todo mundo fala, Mari, é sempre assim. E eu fui uma criança muito tímida, eu tive um processo de burnout, que o burnout está atrelado a trabalho, mas eu tive um quadro de estresse gravíssimo aos 16 anos. Eu tive todo o formigamento do corpo, parei de sentir. E quando eu achei que eu ia morrer ali, eu voltei desse quadro de estresse querendo viver. E aí mudou minha personalidade de querer experimentar a vida, de querer falar assim, eu não quero viver como se hoje fosse o último, eu quero viver como se hoje fosse o primeiro. E isso veio dentro de mim nessa juventude, e eu vim explorando isso, fui trabalhar, fui guia Disney, fui jogar futebol nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa para estudar lá, International Business, voltei para o Brasil, trabalhei com atendimento, trabalhei com vendas, trabalhei com comunicação. E aí eu fui para um momento na minha jornada que eu comecei a ficar longe da Mariana. Então falava, Mari, fala mais baixo. Mari, segura. Mari, menos. E eu entrei numa depressão. E aí, em 2018, nesse quadro, eu fui estudar. Falei, como que isso chegou até mim? E aí eu comecei a estudar inteligência emocional, fui para o Google, lá no Vale do Silício, fiz o curso Search Inside Yourself, para entender a inteligência emocional, fui para a Índia fazer um curso de meditação, para entender como que a gente evolui emocionalmente de um jeito leve. E ali nasceu a Mariana Coelho, uma humorologista que fala de humor, porque eu falei, eu quero falar com as pessoas de saúde mental de um jeito leve, de um jeito construtivo. A gente não precisa ser duro, ranzinza, a gente não precisa mostrar que a gente é sério para ter resultado. Então eu criei a inteligência emocional e a humorologia para falar que humor é para fazer bem, comédia é para fazer rir. Então eu levo bom humor para dentro dos negócios. Que delícia de escutar, delícia profissional que ensina a gente a aprender de forma leve. Vou te fazer a primeira pergunta, então. Bora, tô pronta. Qual a diferença entre pensar positivo e desenvolver inteligência positiva, Mari? Essa foi boa, hein? Essa foi muito boa. A inteligência é um quadro que a gente traz, vamos dizer, uma ramificação cerebral. Então, o pensar é um ato único. Eu sempre falo, a primeira reunião do dia tem que ser com você. A gente, às vezes, nem a alma não fez nem download pro corpo, ainda a gente já tá mandando mensagem no grupo. Então, o primeiro pensamento, se ele é positivo, ele é construtivo, você desenvolve a sua inteligência. Então, são fases. A gente precisa colocar mais essas mudanças de comportamento que envolvem o pensamento, porque o pensamento a gente não controla, o comportamento sim. Então, a gente imagina, pensa, transforma a atitude e isso desenvolve a nossa inteligência. O que é inteligência? É esse tempo de sofrer menos. Porque quanto mais eu treino esse pensamento, para ser rápido, para ser construtivo. Então, chegou essa dor, o que eu faço? Quanto mais inteligência emocional eu tenho, a inteligência desenvolve esse sofrimento mais curto. Por quê? Chegou a dor. Se você não tem inteligência emocional, é igual adolescente, ele sente e reage. O adulto que não treina, ele também sente e reage. O adulto que desenvolve a inteligência, ele sente, conscientiza e escolhe um comportamento. E isso nós vamos criando configurações genéticas, né, trilhas neurais, para o cérebro aprender, porque a gente tem essa neuroplasticidade. Então, a inteligência positiva é essa construção de mini atitudes que a gente faz ao longo do dia para chegar na felicidade, no bem-estar. Então, um é uma fase, um é, vamos dizer, o comportamento que a gente pode ter ao longo da vida. Aí eu me empolgo, gente, eu me empolgo. Muito obrigada pela resposta, muito obrigada, Mariana. E só reforçar, gente, inteligência emocional é soft skill do século, tá?
está dentro do Fórum Mundial, todo mundo está aí, todas as empresas, todos os RHs, procurando pessoas com alto nível de inteligência emocional para trabalhar. Então, assistir a palestra da Mariana, acompanhar a Mariana nas redes sociais e vir para poder assistir também a palestra dela, começa daqui a pouquinho. Não percam, Isso. porque tá muito legal. E eu sou coautora do best-seller Soft Skills. Eu tô no Soft Skills Opa! trazendo essa importância pra gente. A gente ficou muito tempo no Hard Skills, então Sim. eu sou essa pessoa que levanta a bandeira e vamos pro Soft Skills. Muito bom. E para a gente fechar, pra você não se Bora lá. atrasar para sua palestra, o que você imagina o futuro das práticas de inteligência positiva na sociedade? Nossa, Com tudo que a gente tem mudado, o IA, o cenário que a gente tem macroeconômico, esse cenário de China chegando, o que você vê? Como é que a gente pensa nesse futuro, pensando nessa prática da inteligência que você traz, fomenta tanto dentro do nosso Lindo. dia a dia? Eu gosto de trazer primeiro a analogia de que é assustador uma notícia que não é tão positiva, que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Se eu não me engano, é o primeiro ou segundo lugar. Tantas medalhas para a gente ganhar, a gente ganhou logo essa. Então, eu acredito que nós temos o perfil para se trabalhar, e eu acredito que o RH é a peça-chave. Por que eu trouxe sobre ansiedade? Porque a gente tem a NR1, que está chegando, Uau. que é essa lei. Então, eu acredito que ela vai levantar um movimento, Eliane, assim, muito mais forte, muito mais pautado, com estrutura. Eu sou pós-graduada em neurociência, então a gente trazer a ciência para perto do humano, para os resultados, porque a gente não pode esquecer como negócio, que a gente tem que performar sem pirar. A gente tem que performar, a gente tem que entregar resultado, mas a gente pode criar isso de um jeito leve, saudável. Então, o futuro com a NR1, eu acredito que é muito positivo para a gente criar estruturas de bem-estar. Como eu defendo, né? A comédia é feita para fazer rir, o bom humor é feito para fazer bem. Eu, na humorologia, eu estudo caminhos para as pessoas se sentirem bem do jeito delas. Então, quando a gente fala de positividade, não é a gente forçar as pessoas a serem extrovertidas, não é a gente forçar a piada, é a gente forçar as pessoas a serem na segunda quem elas são no domingo. Então, eu acredito que quanto mais autoconhecimento, mais desenvolvimento pessoal, mais soft skills a gente consegue treinar nossa liderança, que é o que eu faço, treinar essas soft skills para liderança, a gente vai capilarizar um ambiente seguro, um ambiente com segurança psicológica, um ambiente onde eu consigo mostrar quem eu sou, sem um julgamento externo. Aí, fala, Mari, o que isso envolve na última linha? Criatividade, inovação, uso das ferramentas como inteligência artificial, porque alguém saudável, ela está pronta. Alguém estressado, ela não consegue performar. Então, eu acredito, eu sou muito otimista em relação a esse futuro, porque a NR1 vai trazer esse, vamos dizer assim, colocar o jogo para rodar, o treino trilho. Então, eu acredito que a gente tem um caminho muito bom para o RH também assinar sua carreira, pegar carona nisso e fazer história aí na nossa corporação. Adorei. Acho que encerramos aqui com muita maestria, com uma fala de que gente cansada, gente estressada não entrega resultado. Acho que esse é um fechamento muito importante. A gente precisa cuidar da gente e as organizações também precisam cuidar da gente. E aí tá, um tá aí chegando para poder reforçar isso. Então, para a gente poder fechar aqui, né? Se esse episódio que vocês vão assistir aqui, estão assistindo, fizer sentido para vocês, compartilhem, marquem as pessoas aqui nos comentários, vão lá, acompanhem a Mariana nas redes sociais, o conteúdo dela é maravilhoso, é divertido. Ao invés de você ficar mandando mensagem estressada no grupo 6 horas da manhã, você vai começar o dia rindo do que ela traz e com certeza aprendendo de uma maneira muito mais leve. Mari, muito obrigada, uma excelente palestra para você. Ai, obrigada, estou muito, muito animada. Me sigam, Mariana com Y, só não me segue na rua que eu vou achar estranho, mas as redes sociais tá valendo. Obrigada, Eli. Obrigada. Arrasou. Obrigada, gente.